Então, aqui, linha a linha, o que nós estamos fazendo? Então, em primeiro lugar, nós estamos dizendo aqui com esta primeira linha do nosso select que eu vou selecionar todos os campos. Por que todos os campos? Porque eu estou usando um asterisco. Select asterisco. Nós vamos ver depois que tem outras formas de fazer. Mas neste momento nós estamos fazendo uma seleção de todos os campos. E o que significa isto? Significa que aqui nesta tabela eu estou selecionando o código do material, o nome do material e o valor. Então, eu quero que esses 3 campos que estão na minha tabela, para cada um desses registros que eu quero selecionar, eu quero que todos eles, os 3, estejam lá na minha tabela interna. Então, vamos seguir aqui para a próxima linha do select. E aí, eu estou dizendo o seguinte, então, selecione todos os campos de onde? Da minha tabela do banco de dados, que neste caso aqui é a tabela Mara, aqui. Então, o from é de onde? A partir de onde? De qual tabela que você quer selecionar? Eu quero selecionar da tabela Mara. No nosso exemplo ali, eu quero selecionar da planilha 1, certo? Então, eu quero selecionar todos os campos da planilha 1. Muito bem. Nós queremos, então, que ele mova os registros selecionados para a tabela interna, que é, neste exemplo, a Temara, certo? E lá no nosso exemplo, nós queremos mover desta tabela, que seria o nosso banco de dados, para a planilha 4, tá? E quando que ele vai fazer isso? Quando que ele vai selecionar todos os campos e quando que ele vai mover para a minha tabela interna? Quando atender a condição que eu estou determinando aqui nesta última linha. Ou seja, quando o material que existe na minha tabela Mara for igual ao material da tela do programa, porque neste exemplo aqui eu estou colocando como condição o parâmetro, um PMATNR. Então, eu estou dizendo, selecione da tabela Mara, jogue para minha tabela interna Temara, quando todos os materiais que existirem na Mara forem iguais ao material que eu coloquei lá na minha tela de seleção, neste exemplo aqui. Ali, no nosso exemplo do Excel, qual é a nossa condição de seleção? Então, selecione todos os registros da minha planilha 1, mova para a minha planilha 4, quando? Quando todos os valores que estão aqui na minha planilha 1 forem maiores que R$10. Encontrado, então, o filtro, a condição, selecionado tudo, copiado, ele vai, então, mover para a tabela interna. É isso o que o select faz, ok?